Certo. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse curso, que é uma técnica bem legal que eu estou utilizando, tem perto de um ano, mais ou menos, e dá um resultado muito bom, é bem tranquilo de trabalhar, bem interessante, abrange todos os tipos de cliente, tem a maneira aqui de tratar com todo tipo de cliente, aquele mais resistente, aquele mais sensível, aquele que já está preparado, que vem de outras terapias. Então, abrange bastante tipo de personalidade de clientes. E, inclusive, para nós mesmos, terapeutas, a gente também precisa, né, de tratamento. Então, é uma técnica bem legal, que serve para todos. Então, gente, várias pessoas me perguntaram por que esse 360 graus, por que eu coloquei esse nome, né? É porque nesse tempo todo, né, que a gente está trabalhando com as pessoas, com as diversas queixas que as pessoas trazem, o que eu percebi? Que algumas técnicas, elas funcionam para umas pessoas e para outras nem tanto, e vice-versa. Boa noite, Tereza. Tereza, acho que já está matriculada nesse curso, né? Então, eu percebi, assim, que às vezes, com técnicas diferentes, mas para atingir o mesmo resultado, funciona para um e para outro não, e vice-versa, né? Isso. Então, aí o que eu fiz? Eu fui pegando várias técnicas que falam a mesma linguagem, mas o caminho é diferente, e fui colocando juntas. E foi bem legal, tá? Para clientes diferentes, respostas e resultados iguais. Por quê? Porque cada um tem a sua história de vida, né? Tem o seu contexto próprio. E eu percebi que para todos eles acabou funcionando igual, acabou tendo o mesmo resultado. Claro que para alguns funciona, o resultado é mais forte, mais próximo do 100%, para outros um pouco mais fraco, vamos dizer assim, um pouco mais distante de 100%, mas sempre com resultados muito bons. Então, essas técnicas todas, essas formas de trabalhar que eu coloquei aqui, todas elas trabalham no inconsciente, tá? Algumas trazem o eixo do problema, né, para o consciente, outras não trazem para o consciente, mas da mesma forma é trabalhada lá pelo inconsciente da pessoa. Então, assim, às vezes o cliente ele está em momentos, né, diferentes na vida dele. Ele passa por vários, nós todos passamos por momentos, né, diferentes. Então, a gente precisa de formas diferentes para trabalhar e que, de todas as maneiras, abranjam o nosso inconsciente, né? Então, outra coisa que eu achei bastante interessante é que essas 13 sessões, elas são diferentes uma da outra. Você não vai fazer sessões iguais, repetitivas, e são sessões dinâmicas também. E essa visão mais dinâmica acabou agradando bastante. Então, o cliente, ele sempre, quando ele chega para a próxima consulta, ele sempre fala assim: nossa, eu estava muito curiosa, eu estava ansiosa para chegar a essa consulta logo para saber o que ia ser feito hoje. E eu achei isso bastante legal.
Achei bastante interessante, porque para não ficar aquela coisa, né, tudo igual, tudo meio parecida, porque vai indo, o cliente ele fica, né, enjoado daquilo, né, ele fica um pouco, fica repetitivo, daí ele tem dia que ele não está muito legal, ele nem vai na consulta, porque ele fala, nossa, aquilo tudo de novo, a mesma coisa. E dessa forma, não, as consultas são bem diferentes, algumas bem dinâmicas, outras menos, mas todas diferentes, todas com exercícios e aplicações diferentes dos exercícios também. Mas, porém, cada uma das 13 sessões vai trabalhar no tema do cliente, na crença limitante dele, ou no condicionamento mental negativo, ou no comportamento desadaptativo, ou na sombra, ou no complexo, né? Boa noite, Ângela. Você acha que essa terapia ajuda pessoas que têm problemas para dirigir carros? Ajuda sim, Dada. Porque essa terapia ela é quase que universal. Só não vai aplicar ela em clientes esquizofrênicos, por exemplo, né? Que a gente já sabe que esse tipo de terapias não podem ser aplicadas em doenças mentais. Mas para fobia, para medo, né? Fobia de dirigir carro, para medos em geral, para sintomas somáticos, serve sim. Sempre dá, você vai adaptar, elevador também é fobia, né? A gente sempre vai adaptar a queixa ou a crença do nosso cliente. Boa parte desse trabalho ela é feito através da hipnose ericksoniana e da programação neurolinguística, que são muito parecidas, né? Então, a PNL, a gente sabe que é a técnica que utiliza da linguagem, uma linguagem específica, para alcançar e alterar os processos neurológicos, né, da pessoa a qual a gente está tratando. E assim reprogramar os padrões comportamentais aprendidos, né? Porque tudo que a gente faz foi aprendido. Então, é um método terapêutico que vai trabalhar com uma linguagem indireta, muitas vezes, com metáforas, e sempre vai manter a individualidade do sujeito. Sujeito na hipnose, né, é o cliente. Então, isso significa o quê? Que o transe que a gente vai utilizar aqui, ele não é o transe profundo. O cliente, ele sempre vai estar, como está aqui, olha, metade consciente e metade inconsciente, tá? Ele vai estar, muitas vezes o cliente, ele mergulha no inconsciente mesmo, e ele vive a situação como se ele estivesse lá, mas assim, uma palavrinha que você der, você já traz ele de volta aqui. A gente não vai deixar ele ficar totalmente mergulhado dessa forma. Depois vocês vão ver um pouco sobre a técnica aqui, vocês vão perceber isso, tá? E outra coisa, sempre vai ter um acordo com ele para ele se sentir seguro e uma forma de ele ter um local de confiança, uma situação de confiança dele. Nesse formato aqui de terapia, é assim, essa partinha de cima aqui onde está nessa foto, o consciente é o que é a queixa, né, ou os resultados negativos que o cliente traz para a gente. E essa parte do iceberg que está mergulhada aí, uma parte grande, né, 90%, mais até, é o inconsciente. É onde fica a âncora. O que é a âncora? É o fato traumático, né, do cliente. E os gatilhos também. Os gatilhos são situações que levam o inconsciente a relembrar o fato traumático. Mas, como essa terapia que eu estou apresentando aqui para vocês, não é necessário que o cliente mergulhe nesse inconsciente conscientemente. O que significa isso? Nós conseguimos trabalhar
junto com o cliente, claro, porque sempre é ele que vai trabalhar, né? Não somos nós, terapeutas. Então, nós conseguimos trabalhar no inconsciente dele sem que precise ser trazido à tona aquele sofrimento novamente. É uma forma de trabalho, né? Nem todos os clientes gostam de acessar o fato traumático. Então, a base do trabalho é a hipnose ericksoniana e a PNL, como eu já falei. Então, não será necessário pesquisar a âncora e os gatilhos. Eu coloquei aqui a foto da âncora, que é esse barco preso aqui, porque o que é a âncora? Essa parte mais escura aqui, acho que vocês não estão vendo o cursor, né? Essa parte mais escura, onde está presa a corrente, seria o fato traumático. É aquele fato que aconteceu lá no passado do cliente, pode ser na gestação, pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser lá nos antepassados dele e vem na memória celular, porque na nossa memória celular contém todas as experiências dos nossos antepassados. Então, a gente traz resquícios de traumas dos nossos antepassados. Cláudio, nesse caso aqui, nós não vamos trabalhar com regressão em outras vidas. Nós vamos trabalhar com um fato traumático dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, tá? Para alguns, pode ser a mesma coisa, né? Mas o nome que a gente dá aqui é experiências dos nossos antepassados. Então, aqui eu estou mostrando o fato traumático e esse navio é o nosso cliente. Então, ele anda, ele vai para lá e para cá, mas chega um determinado momento, essa âncora está prendendo ele, né? Ele não consegue sair daquele lugar. Ele vai até uma certa distância e depois ele não consegue mais seguir em frente porque essa âncora está aprisionando e segurando ele. Então, é isso que o nosso cliente traz para nós. E as reações dele no dia a dia são os gatilhos. Essa foto aqui da direita, né, que tem uma mãozinha apertando um botão, que é o gatilho. Então, suponhamos que um antepassado, ou lá na gestação, ou na infância, ou na adolescência, né, no começo da adolescência, o nosso cliente tenha passado por um fato traumático que fez com que criasse ali um trauma mesmo nele, né? Uma limitação, uma crença limitante. E ele pode até esquecer isso, né? Ou às vezes, quando é na gestação ou nas vidas dos nossos antepassados, dos ancestrais, a pessoa nem sabe, né? Nem tem consciência disso. Mas quando acontece várias situações na vida que o inconsciente relembra daquele fato traumático, essa pessoa vai ter a mesma reação, sempre, a reação repetitiva que o antepassado ou ele mesmo na gestação teve naquele momento. E geralmente é uma reação que não é adequada. Por isso que o cliente está com problema e foi procurar a gente, senão ele não iria procurar. Tudo bem até aqui? Vou seguindo. A estrutura do curso. Agora vai ficando mais interessante, né, gente? No módulo 1, eu estou apresentando os conceitos de hipnose. É um curso de hipnose ericksoniana, o módulo 1, tá? A hipnose ericksoniana já é uma hipnose mais leve, né? Como eu já falei, o cliente ele não entra naquele estado profundo de hipnose. Nós vamos só colocar ele em estado alterado de consciência, para expandir a mente dele, para que
o inconsciente possa trabalhar. Tá? Em estado de relaxamento, o inconsciente pode trabalhar. Se ele não estiver nesse estado, não tem como trabalhar. Até funciona, mas nem tanto, porque aí a mente vai estar acelerada, com vários outros pensamentos, então ele não vai conseguir focar no que precisa para que tanto o terapeuta quanto o próprio cliente consigam fazer o trabalho, né? Fazer a reprogramação. Então, no módulo 1 é o módulo de hipnose ericksoniana, tem conceitos, tipos e características da linguagem hipnótica. Lá eu falo um pouco da hipnose tradicional, né? Não só da ericksoniana, até para que quem não tem familiaridade com a hipnose possa entender como funciona, como que começou, como que difundiu tudo isso, né? E como que foi parar no Erickson, que é a base do trabalho nosso aqui. A programação neurolinguística e a hipnose ericksoniana, que são bem parecidas, né? Acaba sendo... A gente quase não consegue distinguir, assim, uma da outra, se for aprofundar mesmo, né? Uso de metáforas terapêuticas. Uso de metáforas, gente, é bastante importante, porque muitos clientes, eles são resistentes, eles têm um mecanismo de defesa extremamente forte. E nós aqui nessa terapia, nós não vamos perder tempo, sabe, com sessões para quebrar resistência, né, todo aquele trabalho que a gente tem para quebrar a resistência do cliente. Aqui é tudo muito rápido. Então, para cliente que é resistente, até para quem não é, para dar um pouquinho de magia até para as sessões, para ficar uma coisa mais lúdica também, então a gente usa metáforas terapêuticas. Então, as metáforas, elas têm várias utilidades dentro da terapia, né? No módulo 1 também tem o rapport, que é a empatia, né? Nada mais é do que empatia. Como criar empatia com o nosso cliente. Calibragem. A calibragem é checar se o cliente está em transe. Então, é importante na terapia a gente perceber se o cliente está controlando a sessão. É muito comum para o cliente resistente. Aí vocês vão aprender no curso como checar se ele está em transe, porque se ele não estiver em transe, você não vai conseguir fazer a reprogramação, né? Um dos motivos eu já falei, né? Que ele vai ficar pensando em outras coisas, não vai focar no que precisa ser feito, no trabalho. E outro é o mecanismo de defesa dele tem que estar desarmado. Então, nós vamos sempre checar se ele está em transe. Vocês vão aprender também a forma de conduzir, a hipnose, a terapia todas as sessões, o tempo adequado para você atuar, os momentos adequados, a postura, o seu tom de voz, que é muito importante, como se comunicar com o cliente, como observar as reações dele quando ele está em transe, para você saber o que está acontecendo com ele. Você vai aprender também submodalidades, que são as visuais, auditivas e sinestésicas, importantíssimas para você poder fazer a reprogramação, utilizar essas 3 submodalidades. E lá no curso está bem explicadinho como é que você faz isso. Vai aprender também em que situações você não deve realizar a sessão. Entre outras, tá? Entre outras informações que você vai ter no módulo 1. Isso aqui é bem espremidinho para você ter uma ideia. Vamos ler aqui as perguntas. Milka, boa noite, Milka. Traumas como abuso sexual podem ser tratados? Sem agredir mais ainda o cliente? Pode. Pode, porque lembra que eu falei que aqui você não vai precisar
entrar profundamente no tema do cliente, sessões são média de 50 minutos a 1 hora. Aqui, Sheilane, você vai precisar ter, assim, bastante jogo de cintura, porque tem muito cliente que ele começa a falar, e você não consegue aplicar a técnica, tá? Você não consegue aplicar. Então, você vai precisar saber o momento de cortar ele. Eu, geralmente, quando eu vejo que o cliente é prolixo, né, ou ele está precisando esvaziar, né, aquele cliente que está tão cheio de energia, de sofrimento, disso e daquilo, que ele está precisando falar mesmo para esvaziar aquilo, aí eu marco uma sessão à parte dessa terapia aqui, porque essa terapia não é para isso, e só para ele falar. Aí ele fala bastante, esvazia tudo, eu dou o parecer, eu vou tratando como uma psicoterapia mesmo, né? Pura psicoterapia, e depois a gente começa as sessões. E eu já explico para ele. Nas sessões, nós vamos precisar focar no tema que a gente está trabalhando e no andamento da sessão. Então, a gente não vai poder ter essas conversas assim que a gente tem agora. Mas também, Sheilane, precisa ser psicólogo? Não, não precisa ser psicólogo. Aqui nós não vamos. Se for psicólogo ou psicoterapeuta, claro que é muito melhor, né? Você vai ter mais ferramentas para você poder ouvir o seu cliente, mas aqui você vai aplicar essa técnica, tá? Você não vai aplicar psicologia nem psicoterapia, tá bom? Eu estava falando outra coisa, o que era mesmo? Então, as sessões, elas duram de 50 minutos a 1 hora. Mas tem sessões aqui que você vai levar só meia hora para aplicar no cliente. Tem sessões que é 1 hora inteira, ou 50 minutos. E quando você for fazer o trabalho que você vai levar só meia hora, você já vai saber ao longo das aulas, você vai poder conversar um pouco com esse cliente. Mesmo porque, desde a primeira sessão, você vai ter que ter uns 10 minutinhos para conversar com ele, desde a segunda, né? A primeira é mais a conversa mesmo. Para você conversar com ele, para ele te trazer como é que ficou a cabeça dele depois da sessão anterior, sabe? Eu sei como é, pois trabalho com várias técnicas, inclusive com autocura e autoestima com os meus consulentes. Isso. Então, você vai precisar pegar um retorno com o seu cliente, porque cada sessão que ele vier, você vai fazer o trabalho de uma forma que ele vai precisar fazer uma liçãozinha de casa, assim, para ele te trazer o retorno na próxima sessão. Até para você ver como é que está indo o andamento. E essa atenção para o cliente é importantíssima, sabe? Esse acolhimento que você dá para o cliente, pegando o retorno dele, ouvindo como que aquilo fluiu para ele, o que ele já percebeu de mudanças, o que já mudou na cabeça dele, que visão diferente que ele já está tendo sobre a situação que ele trouxe. Então, desde da primeira sessão, você reserva pelo menos uns 10 minutinhos, e nas sessões que a técnica for mais curta, precisar de menos tempo, aí você pode conversar um pouco mais com ele, dar essa atenção, esse acolhimento que o cliente precisa. No módulo 2, aqui aqui é uma outra apostila, tá? Nós vamos direto para as técnicas no módulo 2. Então, vai ser assim, a cada sessão, no curso, né? Cada sessão você vai ter uma explicação e uma aula sobre aquela sessão. Então, no módulo 2, nós vamos falar bastante de condicionamentos mentais
e o seu reflexo no nosso dia a dia, né? Então, cada pessoa tem uma percepção da realidade e constrói, consciente ou inconscientemente, né, essa percepção através dos pensamentos, é claro. Então, o cérebro cria sinapses, né? Sinapses, o que é? São conexões entre os neurônios, né? Determinados neurônios. Então, é tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, tudo de novo que acontece, fortalece essas sinapses, né? Cria novas sinapses. E cada vez que você entende, que você vê, que você pensa ou julga uma situação da mesma forma, já com um preconceito ou um condicionamento, essas sinapses vão se fortalecendo, fortalecendo, né? Então, o que acontece? Cria aquele caminho neural super forte. E quanto mais a pessoa ela pensa daquela forma, age daquela forma, mais forte se torna esse conceito e esse caminho neural. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nas aulas. E por quê? Porque a partir daí cria aquele padrão cerebral, né, gente? Para cada situação, criou aquele padrão cerebral. Então, nós vamos precisar entender bem isso para saber o que a gente está fazendo com o nosso cliente. Esse padrão neural ele serve para quê? Para criar uma solução para os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Problemas, fatos, situações, né? Pode ver que nas situações do dia a dia, às vezes você trabalha, você age, você passa o dia automaticamente. Tem dia que a gente está assim, né? Você vai fazendo aquilo no modo automático. Por exemplo, quando você vai dirigir de volta para casa, de volta do trabalho. Às vezes você vai pensando em coisas que aconteceram no dia a dia, quando você percebe, você está na porta de sua casa. Você nem reparou como é que estava o trânsito, se o farol estava aberto ou fechado e tudo mais. E quando você percebeu, você estava lá na porta de sua casa. Então, o que é isso? Isso é um caminho neural. O seu cérebro ele já sabe como reagir, como fazer, como chegar em casa, que tem que parar no farol, que tem que olhar se os carros estão vindo ou não, tem que olhar o pedestre, tem que prestar atenção em vários outros detalhes. São os caminhos neurais que fazem isso. Então, nós vamos falar também no módulo 2 sobre a neuroplasticidade cerebral, que é nada mais do que é possível modificar os caminhos neurais que o cérebro já tem. O nosso cérebro, ele é plástico. Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que é habitual e muda para trabalhar de uma outra forma, cria um outro caminho neural. O cérebro permite isso. Vamos falar da reprogramação através da visualização criativa, tá? É uma das formas de refazer os caminhos neurais. Por quê? Porque o cérebro, ele não faz distinção entre o real, o que você está vivendo realmente, e entre o que você está imaginando, o que você está criando. Para o nosso cérebro, é a mesma coisa. Por exemplo, se você pensar agora, se você fechar os seus olhos e visualizar que você escorregou e caiu de um penhasco altíssimo, o que acontece? Imediatamente seu estômago já dá aquele gelo, dá uma sensação ruim, uma sensação de estar caindo mesmo. E o que mais que acontece? Imediatamente a química do nosso organismo modifica, né? Mudando a química do organismo, a reação modifica tudo. Então, tanto faz você realmente cair do penhasco ou você imaginar que você está caindo do penhasco, vai acontecer tudo isso. Se você imaginar de verdade como a gente vai fazer aqui a visualização criativa, né? Não como a gente fez agora, só pensar rapidamente. Outra
Outra coisa, outro exemplo que eu quero dar. Se você imagina agora que você está chupando um limão bem azedo, puro, o que aconteceu? Encheu de saliva na sua boca, né? Aquela sensação de azedo, de ácido, embora o limão nem seja ácido, né? Mas a sensação que a gente tem é de acidez. Então, se você chupar o limão, se você imaginar, tanto faz. O efeito vai ser o mesmo. Então, através da visualização criativa, nós também conseguimos fazer a reprogramação, que nós vamos usar aqui nessa terapia. O sugestionamento, tá? Nós vamos aprender aqui a mudar, a colocar sugestionamentos na mente do nosso cliente, sugestionamentos positivos, é claro, né? E por que a gente faz isso? Porque nós somos sugestionados desde o momento que nós nascemos. Acredito que lá na gravidez nós já somos sugestionados. Então, nossos pais, nossos irmãos, primos, vizinho, amigo, televisão, livro, filme, documentário, o tempo todo nós somos sugestionados. Por quê? Porque isso é uma capacidade natural do nosso cérebro. A neuroplasticidade cerebral permite isso. Então, sendo assim, já que isso existe, nós vamos utilizar essa capacidade para dar sugestão ou sugestões que o nosso cliente está buscando, que ele está precisando. E é assim que nós, né, terapeutas, vamos conseguir ajudar o nosso cliente a conquistar o que ele veio buscar com a gente no consultório, mudando sugestionamentos lá no inconsciente do nosso cliente. Vamos falar também de simática. Simática é o ramo da ciência que explica como as frequências sonoras influenciam o nosso campo vibracional. Porque todo mundo sabe que nós somos vibração, né? Nossas células vibram, nossos órgãos vibram, né? Nosso campo energético é vibracional. Então, a simática é essa ciência que explica como que as frequências sonoras influenciam nosso campo vibracional e, consequentemente, nosso humor, nossa saúde, né? Nossas emoções e tudo mais. Vamos falar também das frequências de solfejos. Né? Solfejos são sons musicais, são as frequências vibracionais. São frequências de cura, especificamente, os solfejos. E nós utilizamos as frequências de cura para trabalhar essa terapia aqui, tá? As frequências de cura sempre vão ser o pano de fundo que nós vamos utilizar de acordo com o trabalho que a gente vai fazer. Cada cliente é um, então nós vamos usar um tipo de solfejo diferente para cada caso. Tudo bem, né, gente? Ninguém está perguntando nada, estou indo. Vamos falar também de cromoterapia no módulo 2, porque as cores também vibram com frequências curadoras. Atualmente, gente, a cromoterapia ela já está sendo aplicada em hospitais, em clínicas. Ah, legal, Dada. Qualquer coisa aí, coloquem aí, gente, por favor. Se eu estiver correndo muito ou muito devagar, qualquer coisa assim, dá uma dica para mim aí que eu vou adaptando às necessidades, tá? Então, a cromoterapia, como eu estava dizendo, ela é bastante utilizada em clínicas, em hospitais, no Feng Shui, na nossa casa também, no nosso espaço, né? Em uma infinidade de locais. E ela atua também como ferramenta de harmonização e de cura. Então, aqui eu dei uma pincelada no módulo 2, tem mais coisa lá, né? Só para dar uma ideia para vocês como é que é o negócio. Vou falar um pouquinho da estrutura das sessões. Na primeira sessão, é a sessão da avaliação,
e quebra do mecanismo de defesa. Então, aqui, tá vendo esse detetive com a lupa? É aqui que nós vamos conversar com o cliente e entender o que ele veio buscar, né? Qual é a queixa dele. Vamos conseguir já detectar as crenças limitantes, os condicionamentos que ele tem, mas nós não vamos trabalhar assim, aprofundando nisso, não, tá? Na segunda sessão, dentro dessa apostila, lá no capítulo da segunda sessão, tem uns formulários bem simplesinhos mesmo. O trabalho aqui é muito simples para o terapeuta. É um formulário bem simples que você pode utilizar como modelo para você, junto com o seu cliente, entender o que é o principal ali para ser tratado, né? Porque muitas vezes você corrigindo um detalhe ali, um condicionamento que você percebe que é ele, que é o carro-chefe ali dos problemas do seu cliente, você corrigindo aquilo, uma série de outros problemas são corrigidos também, tá? Então, com esse formuláriozinho que tem ali na segunda sessão, você utiliza ele já nas primeiras sessões, depois não precisa mais, para você identificar a queixa do cliente e o que exatamente que você vai trabalhar. É bem simples, não requer conhecimento de nada, nem de terapia do esquema, nem de cognitiva comportamental, nem de nada, tá? É só um formulário, eu vou explicar direitinho lá no curso como é que faz, e fica bem simplesinho de utilizar, para você e para o cliente, né? Que o cliente também ele tem que sempre ser visto, né, com muito carinho. Sempre tem que ter uma forma de tratamento bem tranquilo para ele, porque às vezes o cliente ele não gosta de muita coisa, de ter muito trabalho, né? Não é todo cliente que gosta, não. Então, nós vamos escolher alguns dados para verificar a necessidade dele, e aqui já começa o autoconhecimento dele, porque tem muitos clientes que vêm procurar essa técnica porque é mais fácil para ele, né? Às vezes o cliente ele não quer ter muito trabalho para ter que ficar falando um monte de coisas da vida dele, entrar em contato com muito sofrimento, com fatos do passado e tal. Então, esse tipo de pessoa, ela é uma pessoa que ela não se conhece muito bem, né? Porque ela ainda não fez esse tipo de pesquisa. E quando ele começa a te contar, te falar alguma coisa ali na primeira sessão, já vai despertar nele mesmo alguns pensamentos, né? Quando ele acaba olhando um pouco para ele, para contar para o terapeuta, já começa a despertar, assim, alguns pensamentos, algumas emoções que ele às vezes nem sabia que tinha. Aqui na primeira sessão, a gente também já aplica, logo na primeira sessão, uma técnica que eu coloco lá na apostila. São 3 modos diferentes do terapeuta trabalhar. Para você, o terapeuta, não ficar naquela repetição também, e aí você tem 3 tipos de visualização criativa que eu coloco lá, para você acessar o inconsciente do cliente e já quebrar o mecanismo de defesa dele, para preparar ele para as demais sessões, tá? Para abrir a guarda dele, tirar essa armadura do seu cliente. Então, às vezes você percebe que o cliente ele é mais emocional, você usa determinada técnica. Se ele é um pouco mais duro, você usa uma outra que eu coloquei lá. Se ele é muito duro, você vai usar uma terceira que já foi no módulo 1, mas você vai saber no curso como é que você vai fazer isso. Tudo aqui é muito simples, tá? Muito simples. E muito eficaz, né? É importante, não adianta ser simples e não ser eficaz. Na segunda sessão, você já conversou com ele, já conhece um pouco dele, e você pode aplicar aquele exercício aqui ou na primeira sessão, aquele que eu falei de determinar as crenças. Vai depender. Se o cliente é muito falante, você deixa para aplicar na segunda sessão.
deixa ele falar bastante na primeira, porque agora ele não vai ficar falando mais muita coisa. Se ele não foi muito falante, se você já conseguiu obter os dados que você precisava, você aplica aquela folha na primeira sessão. Então, aqui nessa segunda, você já sabe o que é para ser tratado, o que o cliente veio buscar. Então, aqui, você vai começar a aplicar exercícios. Reprogramação da prosperidade, saúde financeira, tudo isso está na apostila. Dentro da apostila, nessa segunda sessão, no segundo capítulo, tem um pequeno curso de paradigmas com a prosperidade, ou paradigmas com o dinheiro. Também tem um teste de saúde financeira. Por que eu coloquei isso lá dentro? Porque, gente, 70% dos clientes que vêm eles vêm tratar de problema financeiro. Paradigmas com dinheiro. Quando você faz os testes com o cliente, você vê que ele tem um monte de crenças limitantes a respeito de dinheiro. Tipo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, o rico nunca vai para o céu, mas faz o camelo passar pelo buraco da agulha, né? Se a gente assistir um pouquinho o History, vai ver que não tem nada a ver essa história de agulha, né? Na verdade é um monte e tal. Enfim, o cliente, ele tem várias crenças limitantes que não permite que ele tenha sucesso financeiro. Então, 70% mais ou menos, eles vêm com essa queixa aí. Os outros 30%, vamos dizer assim, 25% é relacionamento amoroso. Quem já é terapeuta sabe disso, né? Então, aqui, olha, reprogramação de crenças em geral, né? Saúde física também. Você pode trabalhar a saúde física do cliente, tudo isso aqui na segunda sessão. A segunda sessão, ou segundo capítulo do curso, é muito maior do que os outros. É o maior que tem, porque ele é quase um outro curso. Por quê? Porque é aqui que eu coloco todas as opções de tratamento. Todas não, né? Tudo que esse curso dá. Você pode adaptar a qualquer coisa, qualquer queixa que o seu cliente trouxer, você coloca aqui nessa segunda sessão, você vai saber aonde colocar, ou no segundo capítulo do curso. Então, a saúde física, alergia, fobias e outros. Então, para quem perguntou lá atrás se dava para fazer tratamento para abuso sexual, para fobia de dirigir, fobia de elevador, fobia de bicho, fobia social, tudo aqui você consegue trabalhar, tá? Emagrecimento. Tô falando, deixa eu ver se está aqui. Uma pessoa que me mandou um e-mail agora há pouco. Que bom, Dada. É para você? Tô sabendo que você está fazendo umas dietas moderníssimas, né? De vez em quando eu vejo você colocando lá. Então, gente, até uma pessoa, eu estou respondendo até para uma pessoa que mandou e-mail para mim agora há pouco e não deu tempo de eu responder direito. Ela estava me perguntando, né, para emagrecimento, se essa técnica, essa terapia se encaixa. Sim, se encaixa muito para emagrecimento. Nas aulas a gente fala bastante sobre como adaptar, né? Só a linguagem que você vai usar. A técnica é a mesma, você só vai mudar as palavras, tá? A linguagem. Outra pergunta que essa pessoa fez, acho que eu já vou responder tudo agora, né? Faz assim, ó, mais lá pro finalzinho, alguém, por gentileza, me fala assim, fala sobre o e-mail que a pessoa te mandou, que você começou a falar agora há pouco. Acho que fica melhor para não atrapalhar o entendimento aqui. Porque lá tinha umas perguntas interessantes. Vai ser legal para vocês. Hipnose ericksoniana para instalação de novos condicionamentos. Né? Na segunda sessão, você já vai utilizar um tipo de hipnose.
e já vai começar a instalar condicionamentos. Quanto tempo? Não sei, Cláudio. Tá no finalzinho já, viu? Daqui a pouco, depende do pessoal perguntar. Acredito que mais uns 15 minutos. Então, na segunda sessão, você já começa a instalar os condicionamentos. Na primeira, você preparou o cliente, né? Fez a abertura, quebrou o mecanismo de defesa. Ah, tá, e daqui a pouquinho. Legal. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu falo que já está finalizando. Então, você já quebrou o mecanismo de defesa, já fez uma visualização criativa. Nessa segunda, você já começa a entrar instalando novos condicionamentos, já começa a utilizar as metáforas também, tá? Porque as metáforas, o que elas são? Deixa eu dar uma explicadinha aqui, porque alguém me falou alguma coisa sobre isso, hoje mesmo. Metáforas são histórias, pequenas histórias, né? Historinhas bem pequenas, que elas são contadas para o cliente quando ele está em estado alterado de consciência, tá? E elas são indiretamente ligadas à busca que o nosso cliente tem. Então, você vai contar uma história para ele, o inconsciente do cliente, ele vai adaptar aquela história à necessidade dele, ele vai fazer o entendimento necessário. É claro que você vai contar a metáfora, a história, que diz respeito à queixa que o seu cliente trouxe. Eu vou colocar uma apostila de metáfora no curso, se é que eu já não coloquei, vou dar uma olhada lá. Eu vou colocar uma apostila de metáfora, que é para você escolher lá, tem muitas metáforas lá. Você vai escolher uma que se adapte à história que o seu cliente está trazendo. Aí você vai contar aquela história para ele, ele estando em estado alterado de consciência, ele vai absorver como uma esponja aquilo. E o inconsciente dele vai receber a mensagem. Então, por que é legal a gente usar a metáfora? Porque a finalidade da metáfora é não permitir que o consciente crítico do nosso cliente entre na frente e fale: opa, aqui você não vai mexer, não. Ou, nossa, essa história não tem nada a ver com isso. Nossa, isso que esse terapeuta está fazendo não tem significado. Sabe o crítico? Né? Tem cliente que é assim. Quando ele não entende, ele acha que é errado, porque ele não entendeu. Então, a metáfora não tem como o cliente burlar. Ela vai entrar no inconsciente e vai transpor o mecanismo de defesa, que sempre fica, né? Um pouco do mecanismo de defesa, e você vai conseguir instalar. Tá bom? O que mais? Acho que é isso. Ninguém perguntou, então vou seguir em frente. Da terceira sessão em diante, eu não vou falar de todas as sessões aqui, senão a gente vai ter umas 10 horas, né, gente? Então, eu vou dar uma geral aqui. Da terceira sessão em diante, nós vamos trabalhar com o autoconhecimento do cliente, reprogramação das crenças através de visualização criativa com PNL, né? A gente já fez isso na primeira e na segunda, e vamos continuar até a última sessão. Então, que mais? Visita e ressignificação de fatos da linha do tempo do cliente. Então, a linha do tempo é semelhante à mudança de histórias pessoais do cliente. E ela serve também para reduzir a intensidade de experiências desagradáveis. Alguém perguntou ali, né, de abuso sexual, de experiências fortes que o cliente às vezes não quer reviver. Então, a linha do tempo é uma das técnicas que a gente utiliza aqui para que todos os tipos de problema do cliente possa ser abrangido, né? E toda a mudança comportamental de aprendizagem ocorre de uma forma inconsciente. Então,
chegar a essa conclusão prática é bem simples, porque o cliente ele não precisa saber o que está acontecendo com ele. Ele não vai saber exatamente o que você está trabalhando com ele quando você está fazendo essa sessão. Aliás, quase nenhuma das 13 sessões ele vai saber exatamente o que você está fazendo. Ele vai sentir as diferenças, mas não percebe exatamente. E essa visitação à linha do tempo dele é bem interessante por causa disso. Ele vai visitar situações de forma metafórica, sem ele precisar falar, esse fato aqui aconteceu tal época. Não é assim. É um pouco diferente até da terapia da linha do tempo que a gente já conhece, tá bom? Vamos ver a pergunta. Ângela, tô adorando, devia sair uma promoção ainda hoje, gente. Tem que ver isso com a diretoria. Vamos levar isso amanhã para a diretoria? Quem sabe, né, gente? Então, um detalhe que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Tá, a terapia do perdão. Então, nós vamos trabalhar uma técnica própria de terapia do perdão, né? Porque lá na apostila também vocês vão ver que resultados de reações químicas o perdão traz para o indivíduo, para nós, para todos nós, né? O perdão, além de ele trazer paz, né, paz para a alma da pessoa, ele provoca uma reação química que libera endorfina, e todas as inas que a gente sabe boas, né? A pessoa, inclusive a melanina, né? Às vezes a pessoa, a melanina não, melanina é da pele, a melatonina. Às vezes a pessoa ela tem problema para dormir, problema de sono. Ela só chega lá e fala, eu tenho dificuldade para dormir. Quando você começa a pesquisar na psicoterapia tradicional, você começa a pesquisar, você percebe que aquela pessoa ela não perdoa alguém que fez alguma coisa para ela. E aquilo causa uma série de distúrbios para ela, até enxaqueca, sinusite, mais uma série de outras ites, né? Dor de estômago, né? Estomatite, esse monte de coisa. E quando você vai ver, foi só um perdão que essa pessoa não consegue liberar para outra. Não perdoou, ela fica doente dessa forma, física, emocionalmente e espiritualmente também. Então, na apostila fala bastante sobre perdão e como que o perdão, as mudanças químicas que ele faz no nosso organismo também. Então, nós vamos usar essa técnica do perdão nessa terapia, a técnica própria, e também através do Ho Oponopono, que é uma técnica universal de perdão, né? Então, tem uma egrégora gigante já, o Ho Oponopono. Quando você utiliza uma técnica que tem já o campo mórfico é muito forte, assim, muito rico, ela funciona assim muito mais rápido, muito mais forte, né? O que mais que a gente vai fazer? Visita aos anos de juventude e idade adulta para a ressignificação dos fatos traumáticos. Acho que aqui não preciso falar, que já ficou claro. Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Cláudio, e como ela consegue esse perdão do outro se o outro já não está entre nós de alguma forma? Muito bem. Tem uma forma de se fazer isso, sim. Tá? Mas aí é uma aula, né? Que demora um pouquinho, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Lembre-se, Cláudio, que tudo acontece dentro da mente do nosso cliente. Tudo acontece dentro da mente, ou metaforicamente, ou de uma outra forma qualquer, né? Visualização criativa, seja lá como for. Criou dentro da mente dele, gerou a reação química, tá perfeito. O resto
Então, aqui nessa terapia, você vai trabalhar da forma que você vai aprender dentro do curso, tá? Tem auto-perdão, tem perdão aos outros, tem uma série de formas de perdoar aqui para poder gerar esse alívio, essa reação química que a gente está buscando, né, para o nosso cliente. Regressão às vivências dos ancestrais para detectar os padrões prejudiciais e ressignificação, né? Lembra que eu falei que nas nossas células estão as experiências dos nossos ancestrais? Então, tem uma regressão aqui, que a gente vai facilitar para o nosso cliente acessar todos esses padrões ancestrais que estão sendo prejudiciais para ele agora, das experiências dos ancestrais dele, né? Não, não é TVP, é outra coisa. É outra forma de fazer esse trabalho. Aqui é mais parecido, sabe o que, Cláudio? Com constelação familiar, tá? Não é terapia de vidas passadas, não é constelação, mas se parece mais com constelação. Psicodrama para contato com a sombra, que são os estados de ego, né? Para autoconhecimento e resolução dos conflitos internos. Redefinição de acordos feitos no passado e consequente mudança de caminhos neurais. Esse aqui é bastante interessante também, tá? A conscientização do mapa da vida e a utilização de metáforas terapêuticas. Aqui eu duvido que vocês tenham visto isso em algum outro lugar. Nem nos meus cursos tem isso daqui, tá? É uma técnica específica para essa terapia aqui. É muito interessante também, gente. Aqui a gente utiliza bastante a linguagem metafórica também. Eu acho que eu não falei do renascimento, deixa eu ver. Vamos voltar ao renascimento. Aqui, olha, visita ao útero materno nos meses de gestação, na tenra idade, na infância, para a cura da criança e ressignificação dos fatos traumáticos. Aqui, gente, é o renascimento, tá? Uma técnica até que algumas pessoas já conhecem, mas tudo aqui é feito de uma forma assim personalizada, tá? Não é só uma repetição da técnica, não. É uma forma personalizada para dar a sequência adequada aqui, para que uma sessão fique linkada com a outra e a gente possa, como se estivesse subindo uma escada. São 13 degraus e cada degrau é uma conquista diferente, é uma situação diferente. Então, aqui nessa sessão de visita ao útero, né, do renascimento, eu vou falar um pouco para vocês também sobre a vida intrauterina. Vamos fazer uma regressão à vida intrauterina, né, facilitar para o nosso cliente, e sobre a comunicação que acontece entre a mãe e o bebê, como que o bebê ele fica traumatizado quando ele está dentro do útero, e também como que isso fica instalado na memória do bebê, como que se forma a memória do bebê. Isso é muito interessante, porque por isso que é 360 graus, né? Porque a gente vai mexer em tudo, não fica nada de fora. Em que degrau eu me encontro agora? Acho que eu não consegui captar a sua pergunta, Cláudio. Outra coisa, outro trabalho que a gente vai fazer é de limpeza mental e energética, através da visualização criativa e cromoterapia quântica também. Né? É uma sessão específica para fazer esse tipo de limpeza. Outra é conexão com o eu superior,
né, e acesso ao próprio inconsciente. O eu superior do cliente é o inconsciente dele, né? Então, ele consegue acessar, ele consegue, através do inconsciente, vamos dizer assim, para ficar mais generalizado, né? Através do inconsciente, ele obter as respostas que ele precisa, obter a ajuda que ele precisa, em alguns casos. E obter uma parceria também para que ele possa, dali em diante, se manter da forma que ele já está, né? Até essa fase do tratamento. E, inclusive, até para ele saber o que falta tratar, o que poderia ter ficado para trás. Então, é uma forma de a gente pegar. O que mais? Recuperação da autoimagem positiva e saudável, porque imprescindível fazer essa recuperação da autoimagem, tá? Porque depois que a gente mexe com tanta coisa do nosso cliente, fica aquela bagunça, né? A gente mexeu a 360 graus, como eu falei, então fica tudo bagunçado. Você cutucou aqui, cutucou ali, tirou condicionamento, colocou outros condicionamentos. Aí, nesse momento, o cliente ele já pode estar assim, ele já mudou bastante, tá? No final das sessões ele já mudou muito, mas ele está meio assim, e agora? Quem sou eu? Eu já não sou mais aquela pessoa que chegou aqui, né? Nesse espaço, nesse consultório, nessa sala. Eu não sou mais aquela pessoa, eu já estou diferente. Então, agora quem sou eu? Qual é a autoimagem dele, né? Como é que ele está se vendo naquele momento? Então, aqui é como se a gente fosse selar o trabalho que a gente fez, né? Mostrar como se a gente fosse assim. Você pega uma pessoa e corta o cabelo dela, troca de roupa, pinta o cabelo, modifica tudo, faz maquiagem, por exemplo, né? E depois você coloca ela em frente ao espelho, só no final, e mostra para ela: olha, essa é você agora. Aí ela vai ter a recuperação da autoimagem positiva, porque você cuidou dela e fez todo esse trabalho. Acabei de usar uma metáfora, né? Vocês perceberam? E vocês entenderam bem o que eu quis dizer através dessa metáfora. Entre outras técnicas, tá? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver a última pergunta aqui. Eu coloquei um exemplo do autocura. No slide anterior, tinha informação importante no final, que não deu tempo de formular a pergunta. Nós orientamos e ele é que faz o trabalho de transformação. Todo trabalho terapêutico é assim, né, Cláudio? Todo trabalho terapêutico, você ajuda o cliente a encontrar o que já está dentro dele. Já está dentro dele, ele já tem essas ferramentas, ele já tem tudo isso, né? Por isso que eu falei que a gente vai ajudar o nosso cliente a encontrar com o eu superior dele. Por quê? Porque ele já tem tudo isso, só que ele não sabe o caminho para, né, o mapa do tesouro, ele não tem para chegar até lá, até essas ferramentas. E nós vamos ajudar ele nós vamos dar o mapa do tesouro para ele, né? Nós vamos ajudar ele a encontrar a ferramenta dele e vamos mostrar para ele como usar a ferramenta para que ele consiga seguir em frente e conquistar o que ele quer. Agora, lembrando do e-mail que essa menina me mandou, as perguntas dela foram as seguintes: precisa realmente fazer as 13 sessões com o cliente? A minha resposta: precisa, porque cada sessão é um trabalho diferente. Se você fizer metade das sessões, o que vai acontecer? Você vai... Lembra que eu falei da autoimagem? Que lá no final o cliente está todo bagunçado lá, né? Teoria do caos, né? Para consertar qualquer coisa, precisa do caos primeiro.
Então, o cliente ele está lá todo mexido, então você vai precisar organizar para ele tudo que foi tratado ali, tudo que foi feito. Então, precisa dessa autoimagem dele, né? Ele precisa de entrar em contato com a autoimagem positiva dele. Então, tem que ser as 13 sessões. Se não tiver sucesso nas 13 sessões, recomeça ou tem uma outra forma. Olha, se você fizer direitinho, vai ter sucesso sim. Lembra que eu falei que às vezes é 100%, às vezes é 70%? Porque a única forma de não dar o 100% é o cliente não se entregar. Quando ele não se entrega para o tratamento, embora ele tenha ido lá no seu consultório, pagou para você, mas ele não se entrega, é porque ele tem ganho secundário e ele não sabe disso. É um ganho secundário muito forte, porque aqui nessa terapia até os ganhos secundários vão ser revistos. Mas, e às vezes ele falta, inclusive. Se ele faltar, né? Bom, então o cliente perguntou, a cliente não, a moça perguntou assim: tem que fazer as 13 sessões? Sim, porque é isso que eu falei, cada uma é diferente, então precisa de fazer as 13, porque cada uma vai tratar uma coisa e o finalzinho tem que ser fechado e muito bem fechado. O que ela falou? Se eu cobro por sessão ou por pacote? Por pacote, né, gente? É uma forma de o cliente não fugir. Porque senão ele faz metade da sessão e vai embora, depois o negócio não fica muito bom para ele, né? Ele só mexeu algumas coisinhas e ficou sem resposta de outras coisas, e aí ele vai falar que você não fez o trabalho direito. Ele vai falar, nossa, aquela terapeuta lá é ruim. Eu fiz um trabalho lá e não deu certo para mim. Na verdade, foi ele que não fez o trabalho até o fim, né? O que mais que ela perguntou? Se podia fazer para emagrecimento. Isso eu já falei, né? Pode fazer para emagrecimento, sim. Deve. O que foi a outra coisa que ela perguntou? Se o material didático já estava lá, material do curso. Quase todo o material do curso eu já coloquei. Falta eu começar a gravar as aulas do segundo módulo, porque do primeiro módulo as aulas já estão lá, gravadas. Vou colocar lá o som do útero materno, para você poder fazer a sessão de renascimento. E vou colocar também a apostilinha de metáforas. É isso que está faltando lá. Eu acho que foi isso. Alguma pergunta?